Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui, último dia de formação, minha gente, para a nossa consagração ao glorioso São José. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua perseverança, pela sua luta, para chegar até o final desse caminho de consagração. Amanhã é o grande dia. Estou muito feliz. Você está feliz? Você está feliz com essa graça de poder se consagrar ao glorioso São José? Então vamos lá, vamos junto, hein? Página 107, já abre aí o seu livro. Vamos aqui meditar uma frase, né, de São João 23 e trabalhar o nosso último tema dessa nossa caminhada, mas não precisa se entristecer, viu? Teremos ainda muitos outros caminhos, Deus continuará nos conduzindo, nos movendo na vontade dele. Então São João 23 diz assim: como é doce, calmo, sereno, suave, o pensamento de São José, meu primeiro e predileto protetor. Olha que lindo, né? Então, o pensamento de São José é doce, calmo, sereno, suave. E hoje nós vamos meditar, aqui pedindo a intercessão de São João 23, intercessão do glorioso São José, a confiança e o abandono em Deus. Ontem nós falamos, né, que somos instrumentos nas mãos de Deus para a evangelização. E hoje nós vamos falar da confiança que é necessária. Talvez você ouviu a irmã dizendo: você é um instrumento nas mãos de Deus, Deus quer te usar. A gente tem falado tanto sobre isso, sobre servir, sobre se doar. E talvez você diga assim: irmã, mas irmã de Deus, né? Eu sou tão incapaz, né? Não tenho condição de servir. Olha para mim, irmã, sou tão miserável, tão limitado. Como que eu vou fazer um negócio desse? Então eu quero dizer para você: confie em Deus. Se abandone em Deus para se colocar a serviço. Porque é um ato de confiança mesmo, é um ato de confiança, é um ato de abandono nessa vontade de Deus que nos sustenta em todos os momentos. Então Jesus, quando ele voltou ao Pai, né, Jesus morreu, ressuscitou, ficou um tempo aqui na terra, depois ele subiu aos céus. E voltando ao Pai, ele não nos deixou sozinhos aqui. Ele enviou sobre nós o Espírito Santo, que é o Paráclito. Ele enviou sobre nós o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos recorda todas as coisas, é aquele que nos capacita para servir. Então lembra-te disso, irmão. Você não está sozinho. O Espírito Santo, ele repousa sobre ti. E ele repousa sobre ti com dons. Nós já vimos aqui os dons de santificação, né, que Deus utiliza aí na nossa vida, na nossa caminhada para nos santificar. E hoje nós vamos falar sobre os dons carismáticos, os dons que Deus nos dá a partir dessa graça do Espírito Santo para nos colocar a serviço dos irmãos. Então abre aí o seu catecismo da igreja, nós vamos ler um trechinho aqui do catecismo para trazer clareza, e depois nós vamos meditar esses dons. Então confia no Senhor, se abandona em Deus, clama a graça do Espírito Santo sobre ti, e o Senhor te capacitará para todas as coisas, para todas as obras. Então parágrafo 768 do Catecismo diz assim: para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Então, olha, para a missão, Deus te chamou a uma missão. Não foi isso que nós falamos esses dias todos? Deus está te conduzindo para a conversão, Deus está te conduzindo para uma vida de missão, para uma vida doada, entregue a Ele, né, a serviço dos irmãos. E para realizar essa missão, o Espírito Santo é quem dirige, é quem capacita toda a igreja, cada um de nós, mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Então, se utilizando aí desses dons carismáticos. Por isso a igreja, enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e de Deus e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino, ela constitui na terra a semente e o início. Então, o Espírito Santo, ele vem nos capacitar para a missão, utilizando aí de dons carismáticos. Infelizmente, no Catecismo da Igreja, não traz aí quais são os dons, não traz aqui no Catecismo da Igreja o nome de cada um, como funciona, como que a gente exercita esses dons. Então, eu
tem um outro conteúdo aqui, tá bom? Que eu vou utilizar para dar esta formação, ok? Vamos lá. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, de 4 a 11, diz assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Então, 1 Coríntios, 12, de 4 a 11. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então é Deus sempre que está operando nas almas, nos colocando a serviço. Quando nós vamos servir, é Deus quem age em nós, né? Não temos nada nós para oferecer. O que temos para dar, né? Então é o Espírito Santo que vem agindo em nós e vem nos capacitando. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres, dom de profecia, o discernimento dos espíritos, a outra a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. Então, nós temos aqui uma listagem. Gente, o Espírito Santo, ele é inesgotável em graças. Ele derrama muitas graças sobre as almas. Ele capacita de diversas formas para servir, para correspondermos ao chamado de Deus. Só que aqui nós temos uma listagem com 9 dons carismáticos, né? 9 dons que utilizamos aí a serviço dos outros. Então, vou explicar esses. Existem outros, né? Que o Espírito Santo, como eu disse aqui, ele é muito criativo, ele é um Deus, né? Sem limites para agir, para operar. Mas nós vamos falar desses 9, né? Então, esses 9 dons, eles são divididos em 3 categorias. Os dons da fala, os dons da revelação e os dons de poder. Então, dons da fala, dons de revelação e dons de poder. Vamos começar pelos dons da fala. O primeiro dom da fala é o dom de línguas. Já falamos aqui um pouquinho para vocês, eu já falei, e hoje eu vou adentrar mais nesse dom de línguas. Então, cita aqui Romanos capítulo 8 e diz: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. É São Paulo dizendo. O Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, irmãos, eu e você não sabemos o que a gente pede para Deus. A gente não sabe o que a gente precisa. A gente sabe muitas vezes o que a gente quer. Mas nós não sabemos o que o nosso coração de fato precisa, né, para viver a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós. É Deus que ora em nós. Deus Espírito Santo que ora em nós, a Deus Pai, com gemidos inefáveis. Então, é como o barulho de uma criança que está tentando ali falar, que não sabe ainda, né? Criança, ela faz vários sons, ela emite vários sons antes de fato começar a falar. Então, são gemidos inefáveis. O próprio Espírito Santo que habita em nós, ora em nós e por nós. Vem nos capacitar a orar de forma divina, ainda que nós não entendamos os gemidos inefáveis com que o Espírito ora, canta e fala em nós e através de nós, sentimos que o nosso coração e o nosso espírito estão em oração. Então a gente não entende gemido inefável. Irmã, mas eu não entendo nada, mas eu também não. Mas do que serve rezar uma coisa que a gente não entende? Serve que o Espírito Santo está rezando em nós. E quem tem que entender essa oração é Deus. E Deus entende. Então é uma oração, né, que o Espírito Santo faz em nós. Nós damos abertura, o Espírito faz em nós a Deus, ao Pai, né? E o Pai entende. No entanto, não deixamos de estar conscientes. Sabemos perfeitamente o que estamos fazendo, pois oramos com a nossa língua e com a nossa vontade. Por isso somos livres para começar e terminar quando queremos. Então a gente não fica fora de si quando ora em línguas, né? A gente tem consciência de que está orando, a gente começa a oração e para a oração. Então, vou orar em línguas. Você começa, eu estou orando em línguas, comecei, parei. Né? Então, é o Espírito Santo que ele vai usar de mim para orar.
Ele vai usar da minha língua, ele vai usar da minha corda vocal, ele vai usar, né, da minha voz para fazer essa oração a Deus. E eu tenho controle sobre ela. O dom de línguas é a porta para todos os outros dons carismáticos, porque abre todo o ser do homem para a ação do Espírito Santo e para o crescimento da vida no Espírito. O dom de línguas é a primeira manifestação sensível e visível da presença do Espírito Santo. Esse dom edifica quem reza e não a assembleia. Por isso, São Paulo fala que é preferível falar palavras que compreendemos para, assim, edificar os outros. Então, essa oração em línguas, irmãos, mas a gente não entende nada. São Paulo fala que tem que fazer oração que as pessoas entendem para edificar os outros. De fato, para que as pessoas sejam edificadas, precisa ser uma oração que ela vai entender. Então, a oração em línguas, ela não visa edificar os outros, mas é edificar a si mesmo. É Deus que vai trabalhar em mim, vai operar em mim, na minha vida, no meu coração, a partir da experiência da oração em línguas. Ela é o menor de todos os dons, mas é um dom muito importante. Por quê? Porque ela nos abre para receber os outros dons. Então, a oração em línguas é uma abertura que nós damos ao Espírito Santo, para que ele encontre espaço em nós para rezar, para agir, para atuar, né? Então, a gente dá essa abertura, dá esse espaço ao Espírito Santo. E aqui a gente tem o canto em línguas, dentro desse dom, o canto em línguas e a fala em línguas. Então, vamos entender a diferença. O canto em línguas. O Espírito Santo de Deus, plenamente rico de graças, concede aos fiéis o dom de cantar em línguas. Cantarei com o Espírito. Em 1 Coríntios 14 diz, né? Isto significa que o Espírito Santo, através do dom de línguas, utiliza-nos para elevarmos um canto ao nosso Deus, levando-nos a expressar um louvor no Espírito. O Espírito nos capacita a glorificar o Senhor de maneira profunda, sincera e perfeita. Nesse louvor, no Espírito, unimos-nos aos anjos e santos que não cessam de no céu louvar o Senhor. Então, cantar em línguas é essa mesma oração aqui com gemidos inefáveis, porém, é uma oração que ela tem uma melodia. Então, a gente vai cantar, né? A gente vai colocando uma melodia nela. Então, aqui, com essa melodia, com esse canto, nós vamos nos unindo aos anjos, vamos nos unindo aos santos para exaltar a Deus, para louvar o Senhor. E o dom de falar em línguas. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembleia receba edificação. O dom de línguas também se manifesta através de falar em línguas, que significa proclamar uma mensagem de Deus a um grupo ou assembleia de oração através de línguas estranhas que a pessoa não conhece. Vem acompanhada da interpretação, seja pela própria pessoa, seja por outra pessoa, como aconteceu em Pentecostes. Então, irmãos, tem situações aqui diferentes, né? Esse dom de falar em línguas, Deus vai usar da pessoa para falar com os outros. Tem duas formas aqui de orar em línguas. Tem a forma de oração em línguas com gemidos inefáveis, que ninguém entende nada do que está sendo falado. E nesse caso aqui de falar em línguas, se for com gemidos inefáveis, Deus vai dar a interpretação, né, das línguas, para que a assembleia seja edificada. E tem uma outra forma, que é o que aconteceu em Pentecostes, que é quando Deus inspira uma fala em línguas, mas de línguas existentes. Então, em Pentecostes, a manifestação ali não foi de gemidos inefáveis, foi de línguas existentes. Então, é como se, vamos supor, eu só falo português, eu não sei falar nenhuma outra língua, né? Eu não falo inglês, eu não falo espanhol, não falo nenhuma outra língua. Eu falo mineirês, né? Como brincam as irmãs. Que a gente é mineiro, tem um dialeto próprio, né? Mas a gente não sei falar outra língua. Então, pode ser que no dom desse aqui de falar em línguas, o Espírito Santo, ele use de mim, use de você, use de nós, para falar numa língua que eu não conheço, que você não sabe falar, mas que existe. Então, pode ser que Deus coloque uma oração na nossa boca em alemão, em inglês, em espanhol. Porque talvez tenha uma pessoa, você está lá no grupo de oração, por exemplo. Tem uma pessoa que está lá que ela precisa que Deus fale com ela. Deus quer falar com aquela pessoa de uma forma particular. Só que ela fala outra língua.
Ou até fala português, mas Deus quer, vamos supor, é uma pessoa que não tem fé. Deus quer falar com ela em alemão, através de alguém que não fala alemão, para ela saber que Deus está falando com ela mesmo. Deus pode fazer isso. E aí Deus utiliza de você, te dá uma oração, uma fala em línguas em alemão, mas você nunca estudou alemão, você não sabe falar alemão. Mas aí é em virtude daquela pessoa que está ali, né? É para a edificação daquela pessoa que está ali, que para que ela creia, para que Deus fale com ela, Ele quer se utilizar desta fala em línguas, ok? Então esse caso aqui é para a edificação do outro. O cantar em línguas é para o louvor de Deus. E o dom de línguas, né, que nós começamos dizendo, é para a edificação nossa. Então, nós oramos em línguas, é o Espírito com gemidos inefáveis que ora em nós. Então, a gente não entende, mas a gente está consciente, a gente escolhe começar, escolhe parar. Você vai me dizer, irmã, mas como que eu nunca orei em línguas, como é que eu vou rezar? Como que começa esse negócio, né? Então, você vai começar pedindo o Espírito Santo que venha infundir em você essa graça. Que o Espírito Santo venha te batizar. Você vai fazendo uma oração, pedindo a graça do batismo no Espírito Santo. Muitos retiros têm esse momento. Muitos grupos de oração têm esse momento, né? O momento do batismo no Espírito Santo. Então, você vai pedindo a Deus que te batize ali. Não é o batismo sacramento, tá, minha gente? Que derramou água na nossa cabeça. É uma efusão do Espírito Santo agora, né? Então, que o Espírito Santo venha e auxilie a nossa fraqueza, venha nos dando a graça dos dons. E aí você vai começar a pedir o dom da oração em línguas. Você vai pedir, mas você vai se abrir. O Espírito Santo, minha gente, ele vai usar da nossa língua para rezar. Da nossa boca para rezar. Então, não adianta eu falar assim, vem Espírito Santo, eu quero orar em línguas. E eu fico lá, com a boca fechada. Mas o Espírito Santo não vai fazer minha parte. Ele não vai vibrar minha corda vocal para mim. Ele não vai abrir minha boca para mim. Ele vai me dar o dom da oração. Mas quem vai vibrar a corda vocal, quem vai abrir a boca, sou eu. E aí, o que eu vou fazer para começar a rezar? Você vai pedindo o dom do Espírito Santo. Você vai pedindo, você vai pedindo, você vai pedindo. Você vai rezando, você vai clamando, você vai pedindo, você vai pedindo. Num determinado momento da oração, você começa a abrir a sua boca e você começa a emitir sons com ela. Nesse começo, minha gente, você vai dizer, irmã, mas eu que estou fazendo. De fato, no começo é a gente que faz. Por que é a gente que faz? Para mostrar ao Espírito Santo a nossa disposição de receber o dom. Então, Espírito Santo, eu já estou fazendo a minha parte. Eu começo lá, sei lá, eu abro a boca e começo, xalala, xalala, xalala. Eu estou fazendo a minha parte. Xalala, xalala, vem Espírito Santo, me dá o dom da oração em línguas. Xalala, xalala, xalalalala, xalalalala. Eu tô abrindo minha boca e estou vibrando a minha corda vocal. Você não precisa fazer isso na frente dos outros, né, gente? Você vai ficar com vergonha. Faz no momento de oração, você e Deus. Né, você na sua casa, no seu quarto, um momento que você fique à vontade. E você vai fazendo a sua parte. Você vai fazendo a sua parte. E o Espírito Santo encontra em você um espaço. E aí você sente fluir a oração. Essa oração é para todo mundo? Sim. Se ela é a porta, Deus deu dom para todo mundo. Deus quer usar de todo mundo. Se ela é a porta para que todos os outros dons carismáticos passem, entrem na nossa vida, Deus use deles na nossa vida. Então, se ela é a porta para os outros virem, é necessário que nos abramos para o dom das línguas, né? O dom da oração em línguas. Então, exercite aí na sua casa, peça bastante ao Espírito Santo, faça a sua parte, que é abrir sua boca, vibrar sua corda vocal, e aí o Espírito Santo vai vir rezar em você. E quando for a oração mesmo do Espírito Santo, você vai perceber. Você vai falar, gente, agora é o Espírito que ora em mim. Porque eu não fico pensando, eu não fico planejando que som eu vou emitir, né? Eu percebo que o Espírito Santo, ele ora. Talvez sem sentimento, minha gente. Não se apegue a sentimento. Ah, irmã, eu estou fazendo a oração em língua, mas não estou sentindo nada. Não se apegue a sentimento. Deus não é um sentimento. Deus é muito mais que isso, né? A ação do Espírito Santo, ele é muito mais. E aí essa oração em línguas aqui, como eu falei para vocês na outra formação, ela começa a transformar a nossa vida. Ela começa a transformar o nosso coração. Então, ela começa a nos purificar dos pecados. Ela começa a vencer vícios, né, destruir vícios dentro de nós. Ela começa a nos converter. Ela vai fazendo todo um processo de conversão, de transformação da nossa casa, da nossa família, a partir desta oração em línguas. Então, devemos rezar muitas vezes, né? Rezar e pedir e não cessar de pedir. Mas para isso você tem que ter fé. Você vai ter que ter fé. Você vai ter que acreditar, né, que o Espírito Santo, ele pode orar em você. Se você ficar como descrente, irmã, mas é muito estranho esse negócio dessa oração em línguas aí, eu não vou fazer isso não. Se você ficar com essa vergonha, esse orgulho de falar, irmã, mas eu não vou ficar parecendo um bobo, ficar parecendo uma criança fazendo isso. Então você não se abre. É preciso ser criança, gente. Falar com gemidos inefáveis é uma coisa de criança.
A gente tem que aceitar ser pequeno para fazer. Se nós ficarmos orgulhosos, grandes, poderosos, nós não vamos receber o dom de Deus. Nós não vamos receber, tá bom? Precisamos nos abaixar com simplicidade. O dom de oração em línguas é uma oração para o simples, para quem acolhe a graça de Deus, tá bom? Esse é o primeiro dom. Aqui, dom carismático. Eu estou nos dons da fala, tá? Depois tem as outras categorias aqui. Aí vem o segundo dom da fala, o dom de interpretação das línguas, que eu já disse para vocês que Deus dá, dentro aqui do dom de falar em línguas, Deus dá também o dom de interpretação das línguas. Talvez não vai ser para a mesma pessoa que falou em línguas, talvez um fale e o outro tenha a interpretação em línguas, né? Da oração em línguas. Então, Deus pode fazer essa comunhão também. Um tem uma coisa, outro tem outro. Um tem o dom, outro tem a interpretação, o discernimento e por aí vai. Então, diz assim. A outros, por fim, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 10. Ao proclamarmos uma mensagem de Deus em línguas, é necessário suplicarmos o dom de as interpretar, pois toda mensagem de Deus para o seu povo tem o objetivo de edificá-lo. Minha gente, isso aqui serve para... Lembra que eu falei aqui do dom de línguas, dos gemidos inefáveis, aí eu falei de cantar em línguas e eu falei do dom de falar em línguas. O que está dizendo aqui é a respeito de falar em línguas. Quando eu já estou falando algo em línguas que é para os outros, que Deus quer falar algo com os outros, aí virá a interpretação em línguas. Não é quando o Espírito Santo está rezando em mim com gemidos inefáveis para transformar o meu coração. Aqui muitas vezes não vai vir a interpretação, não. Tá? Nem para mim, nem para os outros. Mas quando Deus está usando para falar com a Assembleia, sim, muitas vezes Deus dá a interpretação das línguas. Para mim ou para uma outra pessoa, tá? Vamos lá. E ao proferirmos palavras ininteligíveis, que a gente não entende, como se compreenderá o que dizemos? Seremos como quem fala ao vento. O Espírito Santo concede que se compreenda o que está sendo dito em línguas. Esta compreensão se dá com o coração e não através de uma tradução conceitual e gramatical das palavras. Então a pessoa ela tem um entendimento interior. Não é que ela escuta a interpretação das línguas, ela escutou agora. Deus falou para ela o que é. Não, é interior. É uma interpretação interior, né? Ela sente no coração o que aquele outro está falando para edificar a Assembleia, e aí ela fala em voz alta, ela coloca para fora, fala o que é que Deus está falando a partir daquela mensagem. Isso não acontece o tempo todo, né, minha gente? Isso aqui são manifestações do Espírito Santo para a Assembleia, não é na minha oração pessoal. Este carisma pode ser dado tanto à pessoa que está orando ou falando em línguas, quanto a outra pessoa que está participando do grupo de oração. O dom de profetizar em línguas e o de as interpretar são dons que se complementam reciprocamente. Aquele que tem o dom de falar em línguas, reze para ter o dom de interpretá-las. Ok? Então, esse é o dom da interpretação das línguas, quando Deus está dando uma mensagem para a Assembleia. Espero que esteja ficando claro, porque às vezes é coisas que vocês nunca escutaram. Mas se tiverem dúvidas, podem mandar perguntas para a gente aí por e-mail, por WhatsApp também. Irmã, eu sou obrigada a orar em línguas. E, gente, ninguém é obrigado a nada. É dom de Deus, é dom gratuito de Deus. Se não quiser, você não quer. Só que quem perde é você, né? Tanto a oração em línguas para ser transformado, porque nos ajuda a vencer muitas coisas que sozinha a gente não consegue, quanto para servir ao Senhor, né? Nós estamos falando de ser instrumento de Deus, então aqui Deus vai nos dando ferramentas para sermos instrumentos dele. E o terceiro dom da fala é o dom de profecia. Deus se manifesta aos homens também através da profecia. Este dom pode se manifestar através de uma palavra, de um sentimento, em línguas. Em línguas requer a interpretação. Pode ser através de um canto, de uma visão, com o entendimento espiritual de um sonho, né? Então pode vir de um sonho também. São Paulo considera o dom da profecia superior a todos os outros dons, pois reconhece que através deste dom, Deus fala claramente de forma simples, mas direta com o homem. O dom da profecia é para todos os homens de boa vontade e de fé que querem recebê-lo.
Também é importante que haja confirmação da profecia através de moções dadas a outros. A palavra de profecia deve passar pelo crivo do discernimento dos espíritos. É importante que as examinemos se são divinas, humanas ou diabólicas. Geralmente as profecias são ditas na primeira ou segunda pessoa, pois o Senhor é um Deus pessoal e nos falará diretamente: não temas, tu és o meu povo, eu sou o teu Deus. O centro de toda a profecia é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Portanto, as palavras proféticas têm que estar de acordo com a palavra de Deus, com a palavra da igreja e dirigida à glória de Deus e à salvação dos homens. Então vamos entender isso aqui muito bem. Então, o dom de profecia, Deus fala conosco, usando de alguém, né? Usando de uma pessoa. Deus vai falar na primeira pessoa, então é Deus que está falando. Então a pessoa que está transmitindo a mensagem de Deus, ela vai dizer: eu sou o Senhor, eu te resgatei, eu quero transformar a tua vida, fazer uma obra no teu coração. Eu sou o Senhor. Então Deus vai se utilizar sempre na primeira pessoa. Vai falar através daquela pessoa, dizendo eu, né? Porque é Deus quem está falando, ok? E aqui, por que tem que fazer um discernimento? Porque o demônio, ele confunde muito as pessoas, né? Ele gosta de confundir. Então, talvez o demônio, ele pode colocar a palavra na cabeça, no coração de uma pessoa, mas que seja contrária a Deus. Então, como que eu sei que algo é demoníaco? Uma profecia, ela não vem de Deus, ela vem do demônio. Se ela for contrária à palavra, por exemplo, a pessoa levanta para falar lá na assembleia uma profecia, mas ela começa a dizer: porque a Virgem Maria não... por exemplo, porque eu sou o teu Deus, mas eu não escolhi uma mulher apenas, eu escolho todas, porque Maria não é virgem. Isso é do demônio. A igreja não diz que Maria não é virgem. Há um dogma que diz que Maria é virgem. Então, se a pessoa fala uma coisa que causa confusão, que é contrária à Bíblia, porque eu não vou perdoar, a pessoa levanta e fala: eu sou Deus, porque não há perdão para o seu pecado. Não há perdão, como se Deus perdoa? Se Deus é amor e misericórdia. Então, quando algo é dito contra a Bíblia, contra a igreja, contra o catecismo da igreja, contra a verdade de fé, então isso não pode vir de Deus. Deus não vai se contradizer, né? E às vezes algo que é humano. Então, a pessoa escutou uma música de dia, aí ela vai para o grupo de oração de noite, aí vem na cabeça dela um pedaço de uma música, né? Eu sou o bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro aprisco nem terei. Então a pessoa cita uma música que ela escutou de dia. Isso aqui é humano. Isso não é demoníaco, mas é humano. Uma profecia, se eu profiro por mim mesma, ela não produz frutos, né? Que quem cura, restaura, liberta é Deus. Então a palavra de profecia é Deus falando conosco de forma clara, usando das pessoas para falar. Deus pode se utilizar de diversas coisas para falar. De sonhos também, né? Eu quase não tenho sonhos, mas algumas vezes na minha vida Deus me permitiu ter sonhos proféticos. E eu percebo que são proféticos por quê? Que foram profecias em sonho, por quê? Porque são coisas que eu percebo claramente Deus falando comigo. Eu percebo claramente Deus me orientando, me conduzindo. E é uma coisa que é muito forte, então ela fica viva dentro de mim. São palavras que me foram ditas em sonhos que direcionam a minha vida e me aproximam de Deus. Então eu percebo que foram profecias mesmo na minha vida. Então nem todo sonho vai ser uma profecia. Mas quando você tiver um sonho que for uma profecia, você vai... Olha, eu acordei, eu sabia. Eu falei: Deus está falando comigo agora. Deus falou comigo nesse sonho. Foi uma profecia, foi algo que veio de Deus mesmo. Porque aquilo conduziu a minha vida de uma forma muito profunda. E conduz até hoje, né? Então Deus pode se utilizar também de sonhos para falar conosco em profecia. Irmã, como que eu sei que Deus está falando comigo em profecia? Então você está na assembleia, você começa a rezar em línguas, você está lá rezando em línguas e tal e tal. De repente o Espírito Santo começa a te incomodar para falar algo. E você fala: meu Deus, mas não sei o que é para falar. Mas você sente que é para falar. Então você simplesmente libera. As frases começam a vir na sua mente. Você não formula elas vêm para você prontas. Então você não tem que raciocinar. Se você começar a raciocinar, eu vou falar assim. Eu vou fazer essa frase, depois eu falo assim. Então é você que está fazendo, isso é humano.
Quando é o Espírito Santo quem fala em profecia, a coisa vem pronta na sua cabeça. E você vai falando. E conforme você vai falando, vai vindo mais. E conforme você vai falando, vai vindo mais, porque é Deus que está dizendo. E nem sempre vai ser um trecho bíblico, né? Deus, ele vai falar, e muitas vezes ele não vai repetir uma palavra da Bíblia tão somente. Ele vai falar de forma espontânea o que ele tem para dizer para aquele povo ali. Tá bom? Sempre vai acontecer profecia? Toda hora vai acontecer profecia? Não. Quando Deus quiser manifestar e falar no meio do seu povo. Então a profecia é sempre para edificar um povo, para conduzir um povo, para conduzir um grupo. Ou Deus pode até usar de profecia na nossa vida também para nos conduzir. Ok? Falar conosco de uma forma mais particular. Então, esses 3 são os dons da fala. Dom de línguas, interpretação das línguas e profecia. Aí vem os dons de revelação. O dom de ciência, né? Ou palavra de ciência, também pode ser chamado assim. Não é o mesmo dom de santificação, tá? Esse dom é para colocar a serviço do outro. Eles se manifestam de maneiras diferentes. A palavra de ciência é o dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas da maneira que ele entende. Faz com que o homem penetre na raiz de cada acontecimento, fato, situação, estado de espírito. Portanto, através deste dom, o Senhor dá um diagnóstico de um fato, uma situação, um estado de espírito e do que ele quiser revelar. A palavra de ciência se manifesta através de um sentimento, de uma palavra, de uma frase, de uma visão, de um sonho. O dom da palavra de ciência revela uma ação que Deus já está fazendo, né? A cura, por exemplo, na vida de alguém. Uma obra que Deus acaba de fazer ou uma obra que Deus quer fazer, mas que precisa da colaboração da pessoa, ou uma situação, ou através do poder e da misericórdia de Deus que cura o corpo e o coração. Então, o dom de ciência é o dom do diagnóstico. Então, Deus vai nos mostrar a raiz de algo, né, algo que precisa ser transformado. Por exemplo, está no atendimento de oração. Aqui a gente faz atendimento de oração. Aí estamos lá, né, rezando por alguém. Senhor Jesus, vai curando o coração dessa irmãzinha que está aqui, né? Faz uma obra nova na vida dela. Estou lá rezando por ela. De repente, me vem no coração a palavra. Por exemplo, falta de perdão. Aí me veio. Aí eu vou rezando, vou discernindo. Aí Deus repete no meu coração, falta de perdão. Talvez Deus até mostre, né? Falta de perdão da mãe. Então, houve um diagnóstico. Precisa perdoar a mãe, né? Ou uma mágoa, Deus mostra que a pessoa tem uma mágoa, um trauma de infância, não sei, a pessoa sofreu uma rejeição, às vezes vem uma palavra, vem uma emoção, vem uma imagem na cabeça da gente, né? Uma imagem de... Um dia eu estava rezando por uma pessoa e me veio essa pessoa num canto escuro. Essa pessoa toda encolhida assim, num cantinho escuro, estava tudo iluminado. Ela estava numa sala toda iluminada, mas havia um canto oculto, um canto escuro, que essa pessoa estava nesse canto escuro, abaixada lá. E aí isso foi um dom de ciência. E aí o que eu fiz? O que você faz com o dom de ciência? Você vai perguntar para a pessoa, você vai falar, olha, Deus está me mostrando que você está num cantinho, você está numa sala toda iluminada, mas tem um cantinho que está escuro e você está lá nesse cantinho, justamente escuro. Então eu quero que você pense aí o que na sua vida... É um canto escuro, algo que está guardado, algo que precisa, que a luz de Deus precisa entrar. Que situação da sua vida você está vivendo que tem esse canto escuro? Aí a pessoa vai ter o discernimento. Eu não sei o que é. Pode ser que Deus mostre totalmente, pode ser que não. Aí você vai perguntar para a pessoa, né? E aí a pessoa vai dizer para você, olha, irmã, é tal situação que eu estou vivendo, que eu tô nesse escuro ainda, que Deus precisa me ajudar, eu preciso sair desse escuro, preciso converter, preciso tal. A pessoa vai ter ali um entendimento do que é. Então Deus dá um diagnóstico. Às vezes você vai rezar por uma pessoa, irmã, reza por mim, eu tô com câncer, para eu ser curada do câncer. Aí você vai lá rezar para aquela pessoa, você fala, Senhor, né? Tu coloca aqui a vida do fulano de tal, essa pessoa está com câncer, está sofrendo, está passando essa dificuldade. Senhor, faz uma cura na vida dessa pessoa, cura esse coração, cura essa mente, cura dessa enfermidade, faz uma obra na vida dela. E aí vem um dom de ciência dizendo, por exemplo, a situação do perdão, né? Falta de perdão, mágoa com a mãe. Talvez essa pessoa está em câncer porque não perdoou. Porque tem uma mágoa muito grande.
Porque passou por um processo de rejeição, porque não se aceita, porque se despreza. Aí Deus revelou, e você fala para essa pessoa, olha, Deus está colocando no meu coração que você tem uma mágoa com a sua mãe. Você tem mesmo? Você teve alguma situação com a sua mãe que você viveu, que você pergunta. Você nunca afirma para a pessoa, Deus me mostrou e é isso, porque eu posso estar enganada. Que eu pergunto para a pessoa, né? Eu tive aqui uma visão, uma palavra, uma emoção interior, e eu tô aqui te perguntando, né? Se isso tem sentido para você. A pessoa vai falar, não, irmã, de fato tem sentido. Porque quando eu era criança, aconteceu tal coisa e eu não consigo perdoar minha mãe. Então, aí você vai rezar pela cura do câncer? Não, você vai rezar por essa pessoa para que ela perdoe a mãe. Porque a raiz, a gente sempre vai na raiz. A raiz da enfermidade que ela tem é a falta de perdão. Então, não adianta eu ficar aqui 10 horas pedindo para ela ser curada do câncer se a raiz é a falta de perdão. Então, ela precisa perdoar. Então, eu vou rezar para que ela consiga perdoar a mãe, para que ela libere esse perdão, para que ela coloque essa mágoa para fora. Ok? Esse é o dom de ciência. É um dom que Deus manifesta muito, né? Um dom que a gente vê bastante nos grupos de oração e tal. É a visualização, que a gente costuma dizer, Deus está me dando uma visualização. Então, essa visualização entra bem aqui no dom de ciência. Depois vem o segundo dom de revelação, o dom de sabedoria, ou palavra de sabedoria, que também é diferente do dom de santificação. Né? É um outro, são caminhos diferentes. Tudo é dom do Espírito Santo, mas os dons de santificação é para a minha santificação pessoal. Esses são dons para colocar a serviço dos outros. Então, dom de sabedoria, palavra de sabedoria. Né? O dom da sabedoria ou palavra de sabedoria. É dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. A palavra, vocês estão vendo que é bíblico, né, gente? Carisma é bíblico. São Paulo fala do uso dos carismas. Então, não estou tirando da minha cabeça nada disso, ok? Só estou explicando aqui. A palavra de sabedoria inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento em cada situação, em cada vez que tem que resolver um fato ou um problema, falar inteligentemente em situações concretas da sua vida ou da sua comunidade, levando a decidir acertadamente e de acordo com a vontade de Deus, no dia a dia, no matrimônio, no trabalho, na educação dos filhos, nos relacionamentos com os irmãos e na sua vida cristã. É uma orientação de Deus sobre como se viver cristamente. A manifestação desse dom pode acontecer através de palavras da própria Escritura, por uma palavra, por uma visão, por um sentimento, por um sonho. O dom de sabedoria, ele está muito ligado ao dom de ciência. No dom de ciência, a gente tem o diagnóstico da situação da pessoa. Né? No dom de sabedoria, a gente tem aí, vem a receita, né, do que fazer para que a cura venha. Então, é sempre assim, uma ação que precisa ser feita, algo, uma luz de Deus para resolver aquela situação. Então, por exemplo, o diagnóstico foi que o câncer da Maria é uma falta de perdão, né, da mãe. Ela não perdoou a mãe. Qual que é a palavra de sabedoria aqui na vida da Maria? Maria, você vai precisar perdoar. A palavra de Deus, ela fala tal sobre perdão. Se você não perdoar, você não poderá ser perdoada. Então, isso aqui é uma palavra de sabedoria para a vida da Maria. Olha, você precisa fazer isso para, né, viver aí a vontade de Deus. Então, às vezes a pessoa vem te perguntar, fala, irmã, o que eu faço? Eu estou vivendo tal situação lá com meu marido, por exemplo. O que eu faço? Na hora a gente faz o que? A gente busca uma palavra de sabedoria no Espírito Santo. Fala, meu Deus, o que eu falo para essa pessoa? Vem, Espírito Santo, me dá discernimento. Me dá uma luz, me dá sabedoria para falar. E aí você vai se utilizar de uma palavra de Deus, uma palavra bíblica, mas assim, movida mesmo ali pela ação do Espírito Santo. Uma palavra que vai trazer uma orientação de Deus para a vida daquela pessoa, para ela sair do pecado, para ela buscar a conversão, né, para ela buscar o caminho de Deus, para ela ser santa. Então, a palavra de sabedoria, quando ela vem de Deus mesmo, ela é assertiva, ela vai naquele coração. Talvez a pessoa está no meio de um conflito, no meio de uma situação de tribulação, e aí você vem e você fala para ela assim, olha, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aquela palavra ela foi de uma sabedoria tão grande que ela entrou no coração, uma palavra simples, mas entrou no coração daquela pessoa e ela falou, nossa, é verdade, eu não preciso ter medo, Deus está comigo. E pronto, libertou a pessoa daquele medo todo.
Então aí é a palavra de sabedoria, que é Deus quem conduz, é Deus quem nos orienta. Então, às vezes as pessoas vão ter palavras de sabedoria para nós, às vezes nós vamos ter palavras de sabedoria, mas devemos estar unidos com o Espírito Santo. Gente, não adianta sair por aí falando que eu tenho palavra para a tua vida. Tem que rezar, é Deus quem dá. E se eu não tenho emoção interior nenhuma, eu não vou falar nada. Se eu estou rezando por uma pessoa e não vem nada na minha cabeça, eu não vou inventar. Ah, irmã, mas eu tenho que ter uma palavra aqui para dar para ela. Não, eu não tenho nada. Né? E aí, porque isso é muito sério, gente. Você também falar para a pessoa, usando o nome de Deus, de algo que não vem de Deus, você vai confundir essa pessoa. Então, você tem que ir pedindo discernimento, pedindo para Deus a confirmação, né? Pedindo para Deus te mover, te conduzir. É que assim, tudo, se vocês não estão acostumados com esses termos, vai ser estranho no começo. Mas procurem ler mais sobre isso, se abrir aos dons. Depois as coisas vão ficando mais claras, vocês vão conseguir identificar. Talvez hoje seja a primeira vez que vocês estão escutando esses termos, né? Esses dons, esses carismas. Aí é um pouco difícil de entender mesmo, tá bom? Mas com o tempo as coisas elas vão se tornando mais claras. E o terceiro dom de revelação, dom do discernimento dos espíritos. Este dom nos permite discernir, examinar, perceber e identificar em nós mesmos, nas outras pessoas, na comunidade, nos ambientes, nos objetos, o que é de Deus, o que é de natureza humana ou ainda o que vem do maligno. Este dom, como todos os outros, é muito importante para a vida cristã, pois nos levará a distinguir a voz de Deus das outras vozes que tentam nos confundir. É muito importante que cada cristão se abra inteiramente a este dom, para não se deixar arrastar pelas suas paixões, pelas tentações do inimigo, e assim livremente fazer a vontade de Deus. Talvez, momentaneamente, uma atitude ou palavra, como também um sentimento, um pensamento, traga ao cristão realização, alegria. Mas se não for da parte de Deus, logo perceberá quão vazia ficou sua alma, pois só a vontade de Deus pode levar o homem à verdadeira alegria e realização. Por isso, é muito salutar o exercício cotidiano desse dom, para que cresça em si um discernimento apurado com relação a todas as coisas. Algo que pode aparentemente parecer bom, mas só Deus sabe o que é verdadeiramente bom. O discernimento dos espíritos protege o exercício dos dons carismáticos. Então, esse dom aqui, ele protege os outros dons, ok? Por ele, o cristão reconhece se os dons que estão sendo exercidos são impulsionados pelo Espírito Santo, se é uma ação humana, uma ação diabólica. Então, vou explicar isso aqui. Por exemplo, veio uma palavra na minha cabeça. Não sei se já aconteceu com vocês. Você está lá, tranquilo, aí vem uma palavra na sua cabeça. Por exemplo, uma palavra de morte, uma coisa muito forte de morte. Deus, ele vai colocar em nós desejos de morte? Não. Então, na hora que eu parar para pensar, eu já vou ver que isso não vem de Deus. Então, eu estou tendo discernimento. Essa palavra não vem de Deus. Esse sentimento, ele não vem de Deus. Então, eu vou renunciar esse sentimento. Eu vou renunciar esse sentimento. Eu estou no ambiente. A paz naquele ambiente, ou a guerra, conflito, todo mundo grita. Está na sua casa, na sua família. Ali está todo mundo gritando, todo mundo brigando e está aquela confusão. Provavelmente ali esteja acontecendo uma ação, nesse momento, uma ação do maligno. Então o discernimento vai te ajudar. Nossa, está todo mundo agitado. Olha que conflito, que peso espiritual está nesse lugar. Então, aqui tem uma ação do maligno. Eu vou jogar uma água benta, eu vou renunciar à ação do maligno, eu vou fazer um momento de louvor. Então, o momento de louvor ajuda muito, né? Fazer o momento de louvor. Então, tudo isso ajuda. Outra situação. Uma pessoa traz uma palavra para você. Fala assim, eu estava rezando, irmã, e aí Deus me mostrou tal coisa. Talvez essa pessoa pode ser usada por Deus, mas talvez não. Então, se você, naquele momento, você vai pedir o discernimento do Espírito para discernir se aquela palavra da pessoa, ela vem de Deus ou não para você, né? Você vai pedindo esse discernimento. Como que eu sei se vem de Deus ou não? Ela causou paz no meu coração ou ela me agitou? Ela me aproxima de Deus ou ela me afasta de Deus? Ela é coerente com a palavra, com a Bíblia? Ou ela é contrária à Bíblia? Para isso, você precisa conhecer a Bíblia. Você nunca lê a Bíblia, como é que você vai saber se é contrária à Bíblia? Então, você vai se perguntar, é contrária à Bíblia? É contrária à igreja?
É contrário aos sacramentos? É contrário à vida de oração? Porque se for, Deus não vai inspirar uma coisa, gente, contrária a Ele mesmo. Contrária àquilo que Ele já inspirou antes. Contrária à Bíblia, contrária à igreja, contrária à vida em Deus. Aí a gente vai tendo discernimento. Você está lá no grupo de oração, uma pessoa começa lá a falar, rezar em línguas, mas aquilo começa a causar um mal-estar em todo mundo. Aquilo começa a agitar todo mundo, a pessoa começa a falar alto e falar umas coisas esquisitas, que ninguém está entendendo nada, começa a repreender aquilo ali no teu coração. Se está causando agitação, se está causando confusão, o que a pessoa está dizendo, então não vem de Deus. Então isso vai nos ajudando a ter discernimento, tá? Então esse dom é muito importante, porque ele protege os outros dons, o dom do discernimento dos espíritos. Então o dom de revelação são 3, dom de ciência, de sabedoria e discernimento dos espíritos, para saber se algo vem de Deus, se algo é humano, se algo é do maligno, tá? E agora os dons de poder, então são 3 também. O primeiro deles é o dom da fé, a fé expectante, a fé carismática. O carisma da fé é uma graça especial que nos dá a certeza de que Deus agirá, de que o poder de Deus irá intervir em alguma situação da vida do homem, confirmando nossa ação e oração com o sinal de que lhe pedimos. É uma graça a qual nos devemos abrir e pedir a Deus. Pela fé carismática, cremos que Deus opera hoje maravilhas em favor do seu povo. A fé move a manifestação do poder de Deus. Então, essa fé aqui não é uma fé natural, é uma fé expectante, é uma fé que crê em milagres. Eu creio que Deus pode fazer milagres. Eu creio no milagre. Eu creio em Deus. Eu tenho essa fé expectante. Então, a gente precisa deixar que ela cresça no nosso coração. É a fé que Moisés teve que ter, né? Deus falou para Moisés, olha, bate o cajado ali, Moisés, que eu vou abrir o mar. Gente, humanamente é impossível abrir o mar, né? Uma pessoa não abre o mar na frente dela, abrir para passar pé enxuto. Ninguém faz isso. Mas Deus falou para Moisés, através de uma profecia, de uma palavra profética, Deus falou isso para Moisés. Moisés teve fé. Ele podia ter falado para Deus assim, Deus, você está doido, você vai fazer isso que jeito? Moisés foi lá num ato de fé, bateu o cajado ali e Deus operou o milagre. Então a fé é isso, é fazer a minha parte crendo que Deus ele faz o milagre conforme a vontade dele. Segundo o dom de poder, o dom da cura. O dom das curas pode se manifestar de 3 formas. Tomando-se por base as 3 dimensões do homem, corpo, alma e espírito. Compreendemos que este mesmo homem pode ser atingido por enfermidades em suas 3 dimensões. Existem os males físicos, os males da alma ou interiores e os males espirituais. Se somos atingidos em qualquer área interior, necessitamos de cura interior. Então, a pessoa que é atingida na alma, por um trauma, por uma tristeza, por uma rejeição, né? Ela é atingida na alma e ela precisa de cura interior. Processo de oração de cura interior. Se somos atingidos em nosso espírito, por exemplo, nos contaminando com falsas doutrinas, né? Ou numa vivência de pecado, então, precisamos de cura espiritual, precisamos de libertação. Então, a pessoa está contaminada, frequentou lugares de contaminação, centro espírita e terreiro, né? A pessoa vai estar contaminada, então ela precisa de libertação. Por quê? Porque a enfermidade dela, o que a afetou foi no espírito. Então, ela precisa aqui de libertação. Se somos atingidos no corpo, no físico, com alguma enfermidade, necessitamos de uma cura física. Então, Deus pode curar? Pode, e Deus cura. Então, quando que eu sei que Deus está curando, né? Quantas coisas eu já fui curada no meu interior? Às vezes tem uma tristeza, aconteceu alguma coisa, a pessoa falou alguma coisa, se tem alguma lembrança triste do passado. Aí você pode fazer oração por você, você pode ir no atendimento de oração e Deus vai trabalhando, fazendo o processo de cura interior conosco. Ou você pode viver momentos de libertação, você está num grupo de oração, está, né, num retiro, aí está tendo um momento de libertação, de renúncia. Talvez no passado você, né, frequentou lugares que não devia e participou de seitas e se contaminou com coisas que não devia, comeu comida contaminada. Aí você participa de um momento e Deus te liberta. Ou você pode, né, Deus pode também fazer curas físicas.
A pessoa está com dor de estômago, problema de estômago, dor de cabeça e várias dores, coisas que tem cura na medicina, mas que Deus ali, naquele momento, ele cura também, né? Deus pode curar. Talvez a cura física vai vir com auxílio médico, com auxílio de um tratamento que vai ser eficaz, e aí acontece a cura. Então tem pessoas que rezam e os outros são curados, seja no seu interior, seja na libertação, seja na cura física, ok? Esse é o dom das curas. E o último dom aqui, que é um dom de poder, é o dom de milagres. O dom de milagres é a ação do Espírito Santo que, para o bem de alguém, modifica o curso normal da natureza. O milagre é uma intervenção clara, sensível e visível de Deus no decurso ordinário ou normal dos acontecimentos. Curas instantâneas de doenças incuráveis, ressurreição dos mortos, fenômenos extraordinários da natureza. O mundo atual necessita do exercício do dom de milagres, pois Deus deseja e continua a realizar suas obras extraordinárias no meio do seu povo hoje. Devemos fazer distinção entre milagre e cura. O primeiro, quando se manifesta através de uma cura que nenhuma ciência médica poderia conseguir. Então, o milagre é quando a cura, né, quando a doença não tem cura para a medicina, não tem o que fazer humanamente. Aí se acontece o milagre. No segundo caso, a cura pode acontecer através de um medicamento, através de uma cirurgia, como eu já expliquei. Então, Deus cura. Ele vai usar de um médico, vai usar de um remédio, vai usar de um tratamento para operar aquela graça na vida da pessoa. O milagre é quando não tem cura. A pessoa já tentou tratamento, já fez tudo que a medicina podia fazer, não tem cura. Aí, de repente, no momento de oração, numa situação, a pessoa é curada ali instantaneamente daquela enfermidade. Então, um paralítico que levanta da cadeira de rodas, que não tem como levantar. É uma pessoa que está morta e ressuscita. Ninguém ressuscita o morto, né? Só Deus pode fazer isso. Então, diversas experiências, né, de que Deus pode, de fato, fazer milagres. Então, eu já vi história, por exemplo, da pessoa era cega, não tinha o olho, não tinha o globo ocular. E Deus fez um milagre e a pessoa começou a enxergar. Gente, brotou o olho na pessoa. Brotou, não tinha nada, brotou o olho na pessoa. De repente a pessoa começou a gritar, eu tô enxergando. Né? Pessoa que não tinha joelho, tinha sofrido um acidente, tinha perdido o joelho, e a pessoa ajoelhou. Então, eu já vi histórias, isso eu não vi o milagre acontecendo, né, minha gente? Mas eu escutei a história do milagre depois. A pessoa não tinha joelho, ela tinha perdido num acidente. Ela não tinha joelho para dobrar. Tinha perdido, a perna dela era reta, não tinha joelho. E aí, no momento de oração, a pessoa ajoelhou. Mas como é que ajoelhou se não tem joelho? Deus deu o joelho para aquela pessoa naquela hora, né? Então, muitas coisas assim que Deus, ele pode fazer. Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, ele pode fazer. Aí pode ser que você me pergunte assim, irmã, mas por que às vezes a gente pede e Deus não faz? Às vezes eu peço um milagre, eu peço uma cura, irmã. Eu tenho fé, irmã. E por que às vezes Deus não faz? Porque, meu irmão, minha irmã, Deus, ele cura, ele liberta, ele faz milagres nessa vida em vista da vida eterna, como eu já falei aqui, né? Então, talvez para a salvação daquela pessoa ali, a enfermidade vai colaborar mais do que a cura, do que o milagre. Então, tem situações que o milagre vai ser para a glória de Deus. Tem situações que a enfermidade ela vai resultar em glória de Deus. Então, para cada alma, Deus sabe o que fazer. Por que muitas vezes Deus faz um milagre? Às vezes para a conversão de um médico. Às vezes o médico é ateu, o médico não acredita, só acredita na ciência, só no que ele pode ver. E aí ele já fez todos os exames naquela pessoa, viu que a pessoa não pode andar e tal. De repente, um dia a pessoa chega andando lá. Aí aquele milagre que foi realizado ali, Deus provavelmente quer fazer uma graça na vida daquele médico que não acreditava e na vida de todas as pessoas que não acreditavam. Então, por isso que Jesus fazia muitos milagres, né? O cego lá voltou a enxergar da Bíblia, o paralítico começou a andar. Por quê? Para dar fé ao povo, para que as pessoas pudessem acreditar em Cristo. Porque, meu irmão, mesmo que a gente receba um milagre, nós vamos ter alguma enfermidade depois e vamos morrer. Ninguém vai ficar eterno, vive eternamente. Então, Deus cura de uma doença, depois a pessoa vai ter outra e vai morrer. A pessoa ressuscita da morte, morreu, ressuscitou, depois vai ter uma doença, alguma coisa, uma situação e vai morrer.
Então, tudo que Deus faz nessa vida é em vista da vida eterna, para que a gente creia, para que a gente se converta. Talvez Deus olhe para uma pessoa e fale, não, essa pessoa aí, ela já tem fé. Ela não precisa passar por uma experiência de milagre para ter fé, ela já tem. Então, a enfermidade dela vai resultar em salvação para ela, porque ela vai suportar a cruz. E aí Deus não faz a cura. Mas porque Ele ama menos? Não. Porque Deus quer a salvação do homem. Por isso que às vezes Ele cura, por isso que às vezes Deus não cura. Tá bom? Então, irmãos, essas são as perguntas. Esses são os dons, né? Então, 3 categorias, 9 dons aqui eu falei para vocês, dons carismáticos que devemos colocar a serviço. Se vocês ficaram com dúvidas ainda, mande mensagem, WhatsApp, mande mensagem por e-mail, que a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês aí. Tá bom? Coloque em prática, sobretudo o dom da oração em língua, se abra para esse dom, exercite esse dom aí na sua casa, deixa o Espírito Santo rezar bastante em você, para ele trabalhar o teu coração, para ele transformar a tua vida. É maravilhosa essa experiência a partir dos dons carismáticos do Espírito Santo. Tá certo? Gente, a gente agradece de todo o coração essa caminhada. Foi uma bênção, né? Agradecemos aí por ter você conosco, você que perseverou, você que está fiel. Deus seja louvado. Agora vamos fechar aqui para entrarmos já no nosso momento de oração. Acende a tua vela, já pega aí o teu terço para nós rezarmos, já como um ato de louvor mesmo a Deus, por todas as obras, por todas as graças que Ele realiza na nossa vida. Tá bom? Gente, 31º dia, nossa oração, vamos lá, nem acredito. Estamos chegando ao fim, vamos consagrar ao glorioso São José, amanhã é um grande dia, então já prepara aí teu coração para esse momento de graça. Vamos rezar juntos. Que tua docilidade me ensine a obedecer e a acolher a vontade de Deus. Que tua calma tranquilize o meu coração agitado, preocupado, inquieto. Que tua serenidade abrande cada um dos meus atos, tornando-me manso na relação com os outros, paciente nas adversidades. Que tua suavidade possa me lembrar que Deus está cuidando de tudo e eu só preciso confiar. Amém. E a ação para esse dia de hoje, rezar o Salmo 90, o Salmo da confiança. Repetir muitas vezes durante o dia. Que você confia no Senhor, que nele está a tua confiança, que você quer buscá-lo, que você quer amá-lo, que você quer servi-lo, quer ser um instrumento dele na vida das pessoas. Esse é o sentido, né, da nossa caminhada, da nossa consagração. Então vamos aqui rezar o nosso terço ao glorioso São José, pedindo essa graça, essa força de perseverar na vontade de Deus. Confia o teu desejo, esse desejo de perseverança, de servir, pedindo esta graça de ser fortalecido pelos dons do alto, pelos carismas, para que inflame o teu coração, de modo que você sirva de maneira mais perfeita e agradável ao Senhor, neste abandono, sem medo de colocar os teus dons a serviço, para ajudar muitas almas a chegarem também no céu. São José nos ajude nesta grande missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também rezando este terço com muita gratidão no nosso coração, com louvor no nosso coração, porque nós chegamos até este último dia. Que bênção, que louvor nós queremos render a Deus e entregar todo o louvor nas mãos do nosso glorioso Pai, para que Ele leve de maneira agradável e perfeita nas mãos de nosso Senhor. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a acolhê-la piedosamente. Amém. Primeiro mistério, nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. Ó glorioso São José,
nas vossas maiores aflições e tribulações. O anjo não vos valeu. Valei-me São José. São José, valei-me. 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 São José. Valei-me. Segundo mistério, nós contemplamos José no presépio com o recém-nascido e Maria. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. Terceiro mistério, contemplamos a fuga para o Egito. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. Quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. O quinto mistério, nós contemplamos o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. São José, Valei-me. 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 São José. Valei-me. Rezemos com muita fé no nosso coração, muita alegria e gratidão essa oração por 3 vezes. Ó glorioso São José, Nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me São José. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de nosso Pai São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora à ladainha de São José, na página 140. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós.
José justíssimo, rogai por nós. José cartíssimo, rogai por nós. José prudentíssimo, Rogai por nós. José fortíssimo, Rogai por nós. José obedientíssimo, Rogai por nós. José fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos operários, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa. E o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nas intenções do Santo Padre e para alcançarmos as indulgências desta santa devoção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E do fundo do coração, viva São José, cheio de gratidão, cheio de louvor para o nosso Pai que nos acompanhou durante toda esta caminhada. 1, 2, 3 e... Viva São José! Que bênção, que alegria, que vitória chegar neste dia. Deus seja louvado por isso, Isso mesmo, chegamos juntos, gente. Amanhã é o grande dia da nossa consagração. Talvez tenha sido uma luta para você percorrer todo esse caminho, né? O importante é que nós perseveramos, nós chegamos aqui e amanhã nós vamos nos consagrar ao glorioso São José. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo teu sim, pela tua perseverança nessa caminhada aqui conosco. Deus seja louvado e seja aí mesmo um servo de Deus através da consagração ao glorioso São José. Uma alegria muito grande ter você com a gente, tá bom? Deus abençoe, grande abraço, vamos juntos. Amanhã a gente se encontra aí para nos consagrarmos ao glorioso São José. Te esperamos amanhã, o grande dia. Deus te abençoe. Com vosso auxílio vou prosseguir nos caminhos da salvação.